Tenebreiros do Brasil e do mundo, tenebreiros mirins, sejam bem-vindos ao canal do Tenébrio, o Café com Tenébrio. Esse canal que você está chegando aqui de gaiato aqui, pulou aqui, não sabe por quê. Esse canal fala sobre o inseto que é transformado em farinha, em óleo, em composições, várias composições, vários instrumentos para a natureza, sustentabilidade. Eu nem conto várias palavras aqui. Até o cocô dele serve para a natureza. 100% usado. E esse inseto é um inseto que está revolucionando a indústria e também muitos criadores de frangos, de pássaros, de animais exóticos pelo mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Pesquisas feitas aqui no Brasil já estão sendo feitas há muitos anos atrás. E vocês sabem aí, vocês que me conhecem, meu nome é André Luiz aí, deixa um like, se inscreva no canal, o seu like é muito importante aqui para esse canal. E vocês sabem que eu sou eu fico pesquisando muita coisa e às vezes eu encontro umas coisas que eu não tinha lido ainda. Embora eu já li coisas parecidas. E uma coisa que me chama muita atenção, e para mim, esse é o maior mercado que vai existir daqui para frente para o tenébrio e para outros insetos e para outros animais que vão ser desenvolvidos, né, nesse aspecto para alimentação animal, né? Então a gente fala aqui sobre a farinha do inseto. Muita gente fala em desidratar, mas a gente tem que saber o seguinte: para isso acontecer, pessoal, a gente tem que ter uma grande produção. E hoje a gente vai falar de vários assuntos, falando aqui sobre o farelo, sobre a comida do tenebro do amendoim. Muita gente me pergunta sobre o tenebro do amendoim, eu já tive a criação do tenebro do amendoim aqui, mas não tinha pouca saída. E hoje até ouvindo ali o Luiz do Tenebra ali no grupo do WhatsApp, né, falando, olha, eu uso isso, eu uso aquilo. Então, primeiro aqui, vamos falar do tenebro do amendoim. O tenebro do amendoim, ele gosta muito do amendoim. Se você pegar, que nem eu fiz, direto lá da plantação, aqueles plantam amendoim também na época do amendoim, até tem amendoim para vender no mercado solto, sem ser torrado. E tá R$19,90, R$20 o quilo. Você pode pegar, botar com casca e tudo, tá, gente? Bater no liquidificador e deixar ali que ele se produz muito. E eu ouvi ali que muita gente, eu dava farelo de trigo, dou farelo de trigo, se desenvolve bem. Não, realmente se desenvolve bem. Mas tem um porém do farelo de trigo, tá? O que que é? O farelo de trigo pode vir contaminado com dois bichinhos. Ele pode vir contaminado com o tenebro, aquele cascudinho, que é a praga na criação de frangos, tá? Que eles chamam de ligeirinho, que é uma larvinha mais escura, peluda, e ela é muito parecida com o tenebro, e ele acaba lutando junto com o tenebro do amendoim, acaba dominando toda a área, todo o espaço. E o tenebro do amendoim parece ser a ovelhinha, tá? Ela fica ali paradinha e ela vai sumindo com o tempo. Então, o seu farelo pode vir estar contaminado com esse inseto, com ovos desse inseto, e vai misturar junto, e você vai acabar de perder a sua colônia de tenebro do amendoim. Então, e a outra é a mariposa, né? A mariposa também acaba com o tenebro do amendoim. Ela vai fazendo aquelas teias lá, vai abafando, eles vão sumindo. E o que tem que fazer? Tem que esterilizar antes o farelo de trigo para uma criação de tenebro do amendoim, porque senão dá problema, entendeu? Então essas são as duas coisas, tá? As duas coisas, vamos dizer assim, os dois problemas sobre o tenebro do amendoim. Tem que esterilizar, tá? Fonte de umidade, a mesma coisa, você bota uma fonte de umidade lá, como se você estivesse botando uma fonte de umidade o tenebro molitor, sem problema nenhum. E hoje, essa semana, também me perguntaram sobre o tenebro gigante. E o tenebro gigante sobre que não tem besouros dentro da caixa e não desenvolve, não tem ovos. Bem, pessoal,
Para você que tem tenebro gigante e está com esses problemas, a solução, que eu sempre digo aqui, tem gente que diz assim, ah, porque eu não faço isso, eu sempre boto tudo junto. Olha, se você tiver uma boa quantidade de besouro, você realmente não vai precisar fazer isso, entendeu? Do que eu estou falando agora. Mas se você não está tendo resultado de produção e você está fazendo o farelo certo, está fazendo fonte de umidade certa e tem a temperatura certa, então a gente tem que começar a testar outros modos para desenvolver o tenébrio. Ah, não está dando certo. Ah, tem coisa errada. Então, se ele está fazendo tudo certo, essas diretrizes, o que que falta? Falta, então, separar o macho da fêmea. Botar mais fêmea e botar menos macho. De repente, as caixas dele tem muito macho. Então, tem que fazer essa verificação. É isso que fazem no laboratório, eu vou verificando cada coisa, passo a passo, o que está acontecendo. Aí tu pergunta para a pessoa, ó, qual é o farelo que tá usando? Ah, eu estou usando isso. Eles estão comendo? Então, tá. Me diz uma coisa, fonte de umidade. Ah, estou usando isso aqui. Como é que estás colocando? Ah, estou colocando assim. Beleza, tá certo. Temperatura, né? A temperatura aqui tá boa, tá alta para o teneb gigante. Tá ótimo? Beleza. Então, o que que tem que fazer? Vamos ver a quantidade de macho que tem por caixa e a quantidade de fêmea. Separa. Bota lá 100 fêmea, bota lá 50 macho. Tá entendendo? Tem que fazer alguma coisa. Ah, eu não tenho tanto. Eu tenho 30 besouros. Então, vê quanto tem de fêmea e quanto tem de macho. Bota meio a meio. Pronto. Ou se tiver 10 fêmea, bota então 4 machos, bota 5 machos. Faz assim, para começar a ter um resultado. Então, e descobrir aí o que está acontecendo, entende? Então a gente vai fazendo esses esquemas. Eu fiz isso aqui quando eu tinha esses problemas. Então, às vezes eu vejo, né? Alguns criadores assim, é porque não conseguem entender o pequeno criador. O pequeno criador, ele está tendo problema, então a gente tem que também ajudar a desenvolver. Quando você é grande, você já não separa mais macho e fêmea. Porque você vai lá, bota 600 besouros numa caixa, em 7 dias aquilo, buf, enche de microlarva, já enche de ovo, aí você já vai fazendo a troca sempre. É o que eu faço aqui, tá entendendo? Eu coloco 300 besouros por caixa e eu faço a cada 15 dias. A cada 15 dias eu faço e tira bastante, tá entendendo? Tira bastante. 1,5 kg, 2 por caixa. Então agora está desenvolvimento da microlarva. Então é isso aí. Uma outra coisa, esse dia me fizeram uma pergunta ali no YouTube, achei engraçado. Perguntaram assim: ah, e a gente queria ver as suas microlarvas. Você só mostra aí os besouros, mas eu já mostrei várias vezes as microlarvas. Olha meus vídeos lá atrás, lá, minha produção de crescimento, as minhas partilheiras, o desenvolvimento das larvas, a parte um que é a microlarva, daí vai crescendo, eu vou mudando, depois vem para outra fase, a fase de engorda na outra partilheira. Eu já mostrei várias vezes. Então, às vezes, a pessoa vê um vídeo, fica com preguiça de ver os outros vídeos aí, mas é isso aí, tá entendendo? Dá uma olhada nos outros vídeos aí que você vai ver, tá bom, querido? E, bem, o vídeo de hoje, eu estava até lendo agora de manhã, eu fiz minhas coisinhas particulares ali, agora daí eu venho aqui, abro o computador, e eu gosto de ficar fuçando, né? De pesquisar. Eu pesquiso sempre bastante coisas aqui sobre o tenebro, sobre minhoca, sobre até o bicho da seda e o grilo, né? O grilo é mais futuro, meu. Não penso agora. Mas o bicho da seda, para mim, agora no momento seria inviável, né? Porque tem que ter árvores de amora, né? Plantada. Mas eu gosto de saber também sobre isso. Bem, vamos lá falar da minhoca. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive um sítio uns anos atrás. Eu, minha esposa, meus filhos, nós tivemos um sítio. E a primeira coisa que eu tinha na minha cabeça, que eu conheci um amigo meu, Clodoaldo, ele pescava muito. E ele sempre falava sobre minhoca, 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 minhoca. Criação de minhoca, isso. E a primeira coisa que eu vi no sítio, quando eu cheguei lá, que a gente foi morar lá, moramos lá por um tempo, tinha uma caixa de água grandona, velha, e eu peguei essa caixa de água, olha só, e sem saber cuidados técnicos, eu comecei a criar minhoca.
Comecei a criar minhoca lá. Achei minhoca, e ó, detalhe, era minhoca do sítio lá mesmo, que eu achei. Fui botando as minhocas lá dentro. Não comprei minhoca nada, era minhoca, minhoca ali da área mesmo, natural ali da região. E eu comecei a botar esterco de cavalo, esterco de vaca. E o meu vizinho era muito natureba, ele não botava remédio. Ele lá, uma vez ou outra, que ele aplicava injeção nos bichos lá dele. Então eu pegava esses estercos e botava lá, botava capim seco. E nós tinha pé de pêssego, pé de. Ai, como é que era o nome de uma fruta que eu não. Caqui. Tinha um pé de caqui no meio do galinheiro, na época de caqui, porque eu não gostava de caqui, não gosto de caqui até hoje. Comeria se tivesse fome. É, dava tanto caqui, assim, eu ia falar aqui para vocês, dava quilos e quilos, tá? Era muito caqui, tá? Na época do caqui ele gerava muito. E os pés de pêssego e pé daquela ameixa vermelha que nós tínhamos bem na frente de casa, carregava de eu ter que botar pauzinho para não quebrar os galhos, de tanto que carregava. Então alguns ficavam podres, o passarinho comia, tinha um pé de maçã mais para cima, gerava pouco. Mas então eu pegava todas aquelas frutas e dava para as galinhas. E tinha alguns agricultores ali, que daí eu comecei a conhecer todo mundo ao meu redor, porque daí, bom, no interior é o seguinte, mano, eu tenho que conhecer todo mundo. Todo mundo, eu conhecia todo mundo. Aí às vezes eu ia lá, conversava com o rapaz lá, conversava com o agricultor. Às vezes tinha umas roças, tinha um tal de Vado, que ele plantava muito, plantava muito. Eu chegava lá, eu dizia, ô, Vado, tu tem milho hoje? Ele disse, ó, tá tudo na roça. Daí ele dizia assim, ó, vai lá, pega o que tu quer, vem aqui no meu rancho, pesa, eu não vou estar em casa. Aí depois tu me paga. Então eu ia lá na roça dele, pegava as espigas, eu, meus filhos, pegava lá as espigas, botava em 3, 4 sacos, vinha lá no rancho dele, pesava, marcava num papel, depois no outro dia lá e pagava. Era assim que fazia, mano, tá? Era assim, ó, confiava, tá? A gente não roubava, a gente fazia assim. E lá no sítio dele tinha muita verdura plantada. Era pimentão, era repolho, muita coisa plantada. É tanta coisa que eu nem sei mais. Então ele dizia: Ó, André, eu vou passar um mata-mato em tudo lá, porque eu já vendi o que tinha que vender, só que tem muita sobra lá. Tu quer ir lá pegar sobra? E na época eu tinha um Santana Quanto. E eu pegava o Santana Quanto, ia lá, recolhia tudo, o que podia, né? O que podia, assim, o que cabia dentro do carro, né? E a gente pegava e usava pra gente. E o que sobrava, coisas velhas que eu tinha, separava nas caixas lá, que tava doente, né? Aquelas, às vezes pegava um pimentão, metade tava podre, e trazia tudo. E a gente pegava e dava pras minhocas, botava lá naquela caixa de água com as minhocas. Aquilo foi uma produção tão grande, que você ficava a 2 a 3 metros da caixa, você ouvia as minhocas trabalhando lá dentro da caixa. Por quê? Porque eu ficava a 13 quilômetros da cidade e a 5 quilômetros e pouco do asfalto. E lá não tinha barulho. Não tinha barulho. Você andava na varanda de casa, você ouvia a abelha na florzinha da grama. Ó, é outro mundo viver num lugar desse, tá? Os sons que você ouve, aí onde você está morando no apartamento, na sua cidade, muito barulho, você perde muita audição da natureza. Muita audição. Você consegue ouvir hoje o quê? O canário cantando de manhã e o pardal. Você não consegue ouvir mais nada. Então, mas quando você vai para o interior, o som dos insetos você consegue ouvir. É uma coisa inexplicável, tá entendendo? Inexplicável. E isso eu pude dar para meus filhos quando eles estavam na adolescência para a juventude. Foi muito bom. Saindo da criança, eles estavam criança, pegaram a adolescência, né, ali, e a juventude. Então eles tiveram essa experiência muito boa. Até meu filho mais velho, um tempo atrás, disse: Olha, a gente não deu valor quando a gente estava lá, mas era muito bom. Realmente, agora analisando. Então, daí então começou a produzir muita minhoca, mas muita minhoca. E eu pegava de pá e eu jogava para minhas galinhas.
Nós tínhamos 75 galinhas, eu e meu filho Denner. Aí as galinhas produziam muitos ovos. E, querendo ou não, eu não jogava todo dia minhoca. Era uma vez por semana. Eu pegava capá uma vez por semana e eu não peneirava. Eu não peneirava. Eu ia lá e jogava no galinheiro e eles vinham e comiam tudo. Aí os repolhos que eu dava, abóbora, eu pendurava tudo e elas vinham só bicando assim no meio do galinheiro, pendurava no pé de caqui. E era muito legal. E o desenvolvimento delas era muito bom. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? As pesquisas feitas hoje, baseada em minhoca, baseada também no inseto do tenebro, e eu estava vendo aqui que fizeram até pesquisas no Brasil, então foi feito na África do Sul, foi feito na Itália, foi feito nos Estados Unidos e no Brasil. O que mostrou? Então tem vários tipos de frangos também, tá? Então foi feito por raça de frango também. O que mostrou? Que nenhum desses frangos deu problema. Então, isso foi pesquisado em área industrial. E foi pesquisado também na área da galinha caipira, tá? O que mostrou? Que você dando a quantidade certa ali, mostrou 0,5% não, 5% na ração do frango foi colocada a proteína do inseto, no caso do Tenebro molito. E o desenvolvimento de carcaça, área sanguínea, tá? Reprodução, a reprodução não, na parte intestinal do frango, é um desenvolvimento bem mais saudável. Então foi substituído por outras alimentação, outras partes do alimento. Então eu gostei muito disso aqui. Eu até ia fazer um documentário sobre isso aqui, mas como muitas vezes a tradução não sai muito certinha, né? Então eu decidi então falar aqui sobre isso. Então fala aqui sobre a dieta das aves não altera a composição da carcaça. Primeiro fala aqui, né, na análises bioquímicas plasmáticas do sangue de frangos de corte. Os níveis totais de proteína, albumina, que aumentaram nos frangos alimentados pelo tenebolitor. Além disso, os tratamentos mostram a influência positiva no colesterol sérico e no ácido úrico dos frangos do corte em comparação ao tratamento de controle. Então, aqui está dizendo, identificaram que a inclusão de 5% na dieta de aves influenciou beneficamente as características da carcaça e do peito, enquanto os órgãos viscerais apresentaram melhores resultados em dietas contendo 10% de inclusão. Assim, os autores sugeriram que a farinha da minhoca, pode ser utilizada na dieta de frangos de corte sem efeitos adversos. Quando fala minhoca aqui, fala tenebra. Caracteriza a carcaça na qualidade da carne. E daí aqui fala também de poedeiras. A inclusão da farinha do tenebra resultou em melhores índices para esses variáveis. Peso do ovo, cor da gema, peso da gema e espessura e resistência da casca. Essas alterações relacionadas com qualidade nutricional, os autores explicaram que o tamanho do ovo e a cor da gema podem estar relacionados a maior teor triptofano presente na dieta e com maior peso de gema e deve ser maior disponibilidade dos aminoácidos fosforilar com fosfovitina, que corresponde à fração granular da gema. Então, tem aqui as palavras mais técnicas, que daí a gente teria que estudar tudo, né? Mas para falar para vocês aqui no resumo, que a farinha, então, também, a farinha da mosca, do Black Soda, também foi usada. E a composição química deles foi toda estudada sobre isso, tá entendendo? Então, qual foi então o resultado? O resultado foi positivo, gente. Foi positivo. Então não tem o que falar. Então o nosso mercado de tenebro é um crescimento ainda muito gigante daqui para frente. Muito, muito grande o mercado de tenebro daqui para frente. Por quê? Vocês imaginam então os criadores de poedeiras, os criadores de galinha caipira, os criadores de, né, que
tem galinha caipira que dá produção de pequenos ovos, que vão começar a usar o tenebro, não usar demais. Não usar demais. Mas vamos dizer que eles comecem a usar uma vez por semana o tenebro para as galinhas. Porque eu estava lendo aqui, vamos ver, eu tirei fora. Eu estava lendo aqui que quando a galinha muda de pena, tem as suas mudanças, ou você coloca um outro macho, um galo no galinheiro, há um período ali de estresse delas. E esse estresse, tá? Para quem conhece galinha, até o Valentim pode falar melhor. Esse estresse aí pode causar doença na galinha. Ela tem a parte imunológica dela mais baixo. E ela pode ficar mais sensível e pode ficar doente. Dando essa proteína uma vez por semana para eles, isso elimina muita doença, elimina muitos problemas no galinheiro. Muitos problemas. Então, com isso, vocês imaginam no nosso país gigante, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, né? As pontas, tudo que nós temos ligado aí na parte do Nordeste, que se cria muita galinha em casa, se compra muito milho, muita coisa fora. Imagina se você introduzir, então, a minhoca, o tenébrio, entendeu? Para as galinhas. Claro que quando a gente fala aqui da parte industrial, fala de 5% na farinha do inseto, né? Na alimentação. No caso vivo é diferente. Você dá lá uma vez por semana para a galinha, tá entendendo? Os tenébrios, uma vez por semana para as galinhas, para sua codorna, minhoca, entendeu? Para os patos, marreco, a gente tá aqui falando de um monte que vai ajudar muito a eliminar a doença. Mas o que que falta para nós tenebreiros, para os criadores aí de inseto em geral? Falta nós agora trabalhar para o desenvolvimento do produto. Isso tem sido feito. O pessoal aí do Instagram, o pessoal que está no Facebook, o pessoal que está no OLX, foi um desenvolvimento muito grande que aconteceu. Todo mundo começou aí na metade do ano de 2023, ficou preocupado que ia aparecer alguns criadores com preço muito baixo, que ia atrapalhar o mercado, e atrapalhou no começo. Atrapalhou no começo. Só que aconteceu no final do ano, faltou tenebro. Faltou tenebro. E tá faltando tenebro. Tá entendendo? Então, uma vez alguém falou, você pode produzir 10 toneladas de tenebro que você vai faltar tenebro. Tem mercado para tudo. E eu tô falando aqui no mercado vivo. Aí você imagina a hora que você conseguir vender para uma indústria ou para uma empresa, uma cooperativa, desculpa, para ele desenvolver desidratado e farinha. Bem, minha garganta agora está atrapalhando, tenho que parar. Tá bom, pessoal? Um bom domingo para vocês aí. Deixa um like, se inscreva no canal e um abraço para vocês.